Vamos voltando aqui no bate-papo político com o jornalista Beto Almeida e agora eu chamo o Marcos Furlan para nos trazer a relação dos 46 nomes que irão compor a partir de 2023 a Assembleia Legislativa. Entre esses 46 estão 9 mulheres. Marcos Furlan. Pois não, Luzenor de Oliveira, atenção então para a relação dos deputados estaduais. Pelo PDT, 13 vagas. Evandro Leitão, eleito, Sérgio Aguiar, Romeu Aldigueri, Cláudio Pinho, Osmar Baquite, Guilherme Landim, Marcos Sobreira, Jeová Mota, Antônio Henrique, Lia Ferreira Gomes, Queiroz Filho, Oriel Nunes Filho, Salmito Filho. E agora, deputados eleitos pelo PT, Fernando Santana, de Assis Diniz, Moisés Braz, teve também Josefa Medeiros Farias, Júlio César Filho, Juliana Lucena, Manuel Messias Bezerra e Larissa Gaspar. Deputado eleito pelo PCdoB, Antônio Alisson de Aguiar Paula. Do União Brasil, Firmo Camurça, Oscar Rodrigues, Sargento Reginauro e Felipe Mota. Vagas pelo PL, Carmelo Neto, Marta Gonçalves, Doutora Silvana, Alcides Fernandes. Eleitos pelo MDB, 3 vagas, Agenor Neto, Daniel Oliveira, David de Raimundão. Davi de Raimundão. PSD, 3 vagas, Gabriela Aguiar, Lucílvio Girão e Fernando Hugo. Progressistas, 3 vagas, Zezinho Albuquerque, João Jaime, Leonardo Pinheiro. Eleitos pelo Republicanos, 2 vagas, Davi Duran e o apóstolo Luiz Henrique. Eleitos pelo Cidadania, a Luana Régia de Freitas Lima. E pelo PSDB, Emília Pessoa. Avante também com uma vaga, Stuart Castro Farias Lima. Pelo PMN, Lucinildo da Frota Brito. E pelo PSOL, Renato Roseno. Jornalista Beto Almeida, o que vem de surpresa aí, um dos primeiros nomes, a maior votação do Carmelo Neto pelo PL, 118 mil votos. Votação também expressiva da candidata Marta Gonçalves do PL, que é esposa do prefeito de Eusébio, Arcilon Gonçalves, da doutora Silvana também, que saiu de 61 mil votos em 2018 para 83 mil votos. Ela que é esposa do deputado federal reeleito, Jaziel Pereira. E no PL, Alcides Fernandes, 79 mil votos, que é o pai do deputado André Fernandes, campeão de votos na disputa pela Câmara Federal. Exatamente, Luciano. Ou seja, uma surpresa nessa votação. Muitos dizem que não, mas ninguém esperava também que fosse uma votação tão expressiva essa do Carmelo, mas André Fernandes sai também aí como o grande vitorioso, porque elegeu a si próprio com uma votação estrondosa e o pai com esses 79.207 votos. O que chama a atenção aqui, Luciano, nessa composição dos novos nomes que vão para a Assembleia Legislativa a partir do ano que vem, é o seguinte, é que nós tivemos uma renovação, apesar de tudo, menor na eleição desse ano do que a de 2018. Eu fui dar uma olhada aqui, por exemplo, em 2018, Luciano, nós tivemos das 46 cadeiras uma renovação, Luciano, de 37%, em torno disso. E hoje, por exemplo, eu estava vendo aqui também as contas, a renovação para a Assembleia Legislativa foi bem menor em relação ao que nós tivemos em 2018. Ficou na casa dos 26% das cadeiras da Assembleia Legislativa que foram renovadas. Dos 46 assentos na Assembleia Legislativa, das 46 cadeiras, 12 deputados estaduais não conseguiram ser reeleitos. E deputados estaduais já com um certo padrão ali de permanência na Assembleia Legislativa. Você tem aí a relação dos 10 deputados? 12, na realidade. 12 deputados 12 estaduais que não conseguiram se reeleger. Antônio Granja, do PDT, Aldique Mota, do MDB, não conseguiu também se reeleger. O Bruno Pedrosa não conseguiu se reeleger. O Heitor Ferrer, que estava aí na Assembleia há quantos mandatos? Desde 1994. Pronto, então, Heitor Ferrer não conseguiu se eleger. O Leonardo Araújo, do MDB, não conseguiu se reeleger. Aliás, o MDB teve uma queda na bancada, pouca mais teve. O Niso Costa, do PT, não conseguiu se eleger. Tim Gomes também não conseguiu, Luciano, se reeleger. O Duquinha, do Republicanos, com 30.238 votos, ele não conseguiu se reeleger. Tony Brito, que estava no União Brasil,
não conseguiu também a reeleição. A Cris Jucena do PT também não conseguiu. O Gordinho, que estava aí no seu primeiro mandato na Assembleia Legislativa, ele tinha, na realidade, estava na suplência, conseguiu se firmar depois e aí não conseguiu a reeleição, mesmo tendo conseguido 30.357 votos. O Walter Cavalcante, outro aí nome de tradição na Assembleia Legislativa, estava no PV, também não conseguiu a reeleição. Dizendo, portanto, aí esses 12 nomes que ficaram de fora da composição da Assembleia Legislativa, então a renovação de 26%, é inferior ainda aos 37% de renovação nas eleições de 2018. Você fala essa renovação, mas aí você não incluiu os nomes de parlamentares que desistiram de concorrer à reeleição. Por exemplo, da bancada feminina nós tivemos André Fernandes, que foi eleito deputado federal. Verdade. Fernanda Pessoa, deputada federal. Verdade, ainda é até Augusta maior. Brito, que é primeira suplente de Camilo Santana Camilo no Senado. Santana. Érica Amorim, que desistiu de Isso é só os que concorreram, viu? Para disputar o mandato de senadora, né? E temos aí eu citei 4 nomes aqui que não entraram na... porque desistiram. Ou seja, a renovação é muito Mas a além renovação desses nesse 26%. aspecto, a renovação nesse aspecto, se colocar esses nomes que realmente desistiram ou então foram concorrer para a Câmara Federal, ela acaba sendo maior. Eu coloquei aqui esses 26% apenas em função dos que foram para a reeleição, mas não conseguiram renovar os seus mandatos. Outro traço dessa nova legislatura, que vai começar no dia 1º de fevereiro de 2023, jornalista Beto Almeida, é que a Assembleia Legislativa, com 188 anos de fundação, a serem completados em 2023, terá a maior bancada feminina da história do parlamento. Isso é interessante. São 9 mulheres eleitas. Marta Gonçalves, pelo PL, doutora Silvana PL, Gabriela Aguiar, PSD, que é filha do ex-governador, do ex-vice-governador e da prefeita de Itauá, Patrícia Aguiar, Lia Gomes, pelo PDT, irmã de Ciro e Ivo Gomes, Luana Ribeiro, que é do Cidadania. A Luana, a esposa do prefeito do município de Cascavel, Tiago Ribeiro, Jô Farias, que entra aqui na relação, que foi lida aqui, Josefa Farias, Jô Farias, do PT, esposa do prefeito de Horizonte, Nezinho Farias. O Nezinho, que foi eleito em 2018, deputado estadual, foi para a prefeitura de Horizonte e abriu espaço para a esposa ser deputada estadual. Juliana Lucena, do PT, que é filha do prefeito do município de Limoeiro do Norte, José Maria Lucena. Larissa Gaspar construiu a trajetória parlamentar aqui na Câmara Municipal de Fortaleza. E Emília Pessoa, do PSDB, que foi candidata à prefeitura de Calcaia em 2020. Isso. Exatamente. E já tinha sido também vereadora no município de Calcaia. Ou seja, Beto, 9 mulheres, a voz feminina forte na Assembleia Legislativa. Outro aspecto que me chama a atenção aqui também, Zenon, nessa composição nova da Assembleia Legislativa a partir do ano que vem, é que o PT cresceu bem a sua bancada. E na última eleição, de 2018, o PT fez apenas 4 deputados estaduais. Nessa agora, Zenon, da federação dele, que é do PT com o PCdoB, por exemplo, foram feitas, aliás, no total, 9 vagas. Apenas uma, tá? Que é do PCdoB, que eu confesso que não conheço, que é o Alisson Aguiar. Não conheço o Alisson, mas é do PCdoB. Foi eleito com 55.449 votos e ficaram as 8 vagas da coligação, da federação, aliás, para o PT. Então, se você observar bem, olhando só os números, a composição nova do PT, ele duplicou, passou de 4 para 8. E você aqui, o nosso ouvinte, deve estar se perguntando, o que tem de diferente nessa eleição de 2022 aqui para as casas legislativas em relação a 2014? Pois eu digo, foi o fim das coligações. Zenon, isso foi decisivo para que muitos deputados com tantos anos de casa não renovassem seus mandatos. Foi preciso, Zenon, fazer uma renovação, uma forma de se recompor eleitoralmente totalmente diferente, porque havia candidatos que eram até bem votados, por exemplo, e se beneficiavam da chamada coligação. Como esse ano estavam proibidas as coligações partidárias, a não ser por meio de federações, o que aconteceu?
muita gente, mesmo sendo bem votada, ficou de fora. Me chama a atenção também, jornalista Beto Almeida, outro traço aqui que vai ser marcante nessa nova legislatura, tanto em termos de Câmara Federal quanto de Assembleia Legislativa. Nós teremos na Assembleia Legislativa, além dos laços familiares de quem conseguiu a eleição para deputado ou deputada estadual, nós temos o Moses Rodrigues, que foi eleito deputado federal, e daqui a pouco a gente vai falar sobre a bancada federal do Ceará, que o Moses renova o mandato e garante também a vaga do pai, Oscar Rodrigues, como deputado estadual na Assembleia Legislativa. Outro pai que chega também ancorado na votação do filho a deputado federal, o pastor Alcides Fernandes, que é pai do deputado estadual eleito André Fernandes. Esse foi totalmente ancorado, né, Luciano? Então, essa dobradinha pai e filho aí acabou rendendo esses votos e 2 deputados federais e estaduais como pais chegam aí à Assembleia Legislativa. Outro aspecto também que chama a atenção, Beto Almeida, apesar de ter 32% dos votos para governador, o capitão Wagner não conseguiu dar força que a base militar que ele montou para a Assembleia Legislativa e a Câmara Federal. Repito, daqui a pouco a gente vai falar sobre a Câmara Federal, mas entre os deputados federais, entre os deputados estaduais mais identificados com essa área da segurança pública, nós teremos apenas o Sargento Reginauro. Sargento Reginauro, que é vereador em Fortaleza, né? Isso. O Noélio, deputado estadual, decidiu disputar o mandato de deputado federal. Tony Brito, também estadual, Exatamente. saiu. E o delegado Cavalcante, que foi para também federal. Foi para federal e ficou longe da perspectiva de assumir o mandato como suplente. Tem esses detalhes também. Tem esses detalhes. Então o Sargento Reginaldo foi eleito aí com 41.635 votos, mas reduziu de forma significativa essa bancada, chamada bancada mais militar, e que é mais identificada com um sentimento mais à direita e apoiador do presidente, do capitão Wagner. Claro, fica o pai do André Gonçalves, mas é diferente, é um posicionamento um tanto quanto diferenciado. No caso do MDB que eu falava, o seguinte, o MDB na eleição de 2018, ele fez 4 vagas. Nessa agora, Luciano, apenas 3. Perdeu uma vaga. Perdeu uma vaga. O Agenor Neto, Daniel Oliveira, David e Raimundão são os 3 representantes do MDB. Perdeu uma vaga, o Dilk Mota não conseguiu se segurar. Você já começou também a fazer a leitura, porque o governador eleito Elmano de Freitas vai começar o mandato provavelmente com menos votos na Assembleia Legislativa, se comparada com a mesma situação assumida pelo então governador eleito em 2014, 2018, Camilo Santana. Ou seja, Elmano vai fazer uma movimentação e já começou, porque ele vai contar com a bancada do PDT. É isso que eu ia lhe dizer, olha, o PDT... Vai trazer o MDB. Exatamente. Não, eu não creio que o Elmano terá dificuldades nessa convivência com a nova bancada. O PDT, por exemplo, continua tendo a maior bancada. Ele fez 14 deputados na eleição passada de 2018. E agora ele fez 13 deputados. Então, PT, Federação 9. Exato. O PT com a Federação fez 9. Então vamos lá. Mais 3 do MDB. 3 do MDB. Então nós temos também aqui o quê? Vamos dizer PSD. O PSD não vai. É do diálogo, vai pro diálogo. Do diálogo. Tanto o PSD quanto uma banda do PL. Exatamente. O Progressistas fez 3, os 3 aí, o Zezinho, o João Jaime e o Leonardo Pinheiro, os 3 vão, logicamente, são da base aí do novo governador. Cidadania, com Luana, que é a esposa do prefeito de Cascavel, que é aliado, votou com Camilo e Almano de Freitas. Exatamente. E a Emília Pessoa que... E a Emília, que eu acho que também deverá ter um posicionamento, não diria que de fazer uma oposição firme nesse caso, tá? Ou seja, Elmano vai começar o ciclo administrativo com tranquilidade na relação com a Assembleia Legislativa. E ele disse na noite desse domingo, ainda tem um pessoal que fez o Renato Roseno, eu não sei como é que vai ser o posicionamento do Lucinildo Frota, que era vereador em Maracanaú e agora foi eleito pelo PMN, não sei como vai ser o posicionamento dele, mas não sei se ele vai fazer essa oposição forte. Tem o Avante que fez esse Stuart Castro, você conhece, Zeno? Não conheço. Não Beto, conheço. Olha, quando eu falo também sobre essa história dos deputados estaduais, o Elmano já deu uma sinalização na noite desse domingo, por volta de 11 horas da noite, em entrevista coletiva, que vai ter um bom diálogo com a Assembleia Legislativa e vai construir relações naquele cenário de que, se a oposição apresenta projetos que sejam de interesse da população, essas ideias serão incorporadas pela agenda do governo do Estado.